Fala pessoal, beleza? Bem, nessa aula aqui, né, antes de mais nada, antes de iniciar a aula, inclusive, eu quero te pedir aí para deixar seu joinha, né, deixar seu like, compartilhar o vídeo para a gente poder levar conhecimento para mais pessoas, né, e ajudar o canal aí a ficar mais conhecido. E dá uma olhadinha aí na descrição, né, que tem aí todos os links necessários aí para você ter o seu apoio aí durante o curso, né? Inclusive o link do livro, caso você queira adquirir, o livro que eu estou utilizando como base desse curso, que é o curso intensivo de Python lançado pela Nova Tech. Tá? Então, voltando aqui para a aula, eu tenho aqui é, uma lista, né, que a gente criou na aula anterior, tá? Uma lista simples, né? Ferrari, Fusca, Civic, com uma lista de carros com 3 carros diferentes, tá? E aqui eu estou printando carros para a gente ver essa lista aqui na tela. Beleza. Agora eu quero aprender a mexer, a modificar essa lista, né? Alterar elementos, ou de repente acrescentar elementos, remover elementos. Isso é possível em listas? É possível, tá? Então vamos aprender como fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um Fusca. Eu acho que esse Fusca ele é um carro ultrapassado, né? Com todo respeito a quem tem Fusca, tá? Mas perto de uma Ferrari, né? O Fusquinha aqui ele tá meio ultrapassado. Então vamos tirar esse Fusca da lista, vamos colocar um outro tipo de carro. Então vamos lá, ó. Carros. Qual é a posição do Fusca? Bem, não recordo agora se eu comentei na aula anterior, né, quando eu falei o que é uma lista, mas a lista ela sempre começa na posição zero, correto? Então o Ferrari está na posição zero, o Fusca na posição um e o Civic na posição 2. Então é sempre assim, zero, um, 2, tá? Então quando eu coloco aqui, por exemplo, a posição um, ó, carros um, eu estou chamando aqui o elemento que está na posição um, que é o Fusca. Tá? E agora eu posso atribuir um valor a esse elemento, né? E eu vou chamar ele de Mustang. Se eu der o play agora, ele não vai acontecer nada porque eu não mandei printar, né? Então vou printar carros aqui. Se eu der o play agora, ele vai printar a nova lista, a lista alterada aqui. Então agora eu tenho uma lista aqui com o Mustang no lugar do Fusca, beleza? Porque eu alterei aqui, beleza? Então vamos lá. E se eu quiser colocar vamos botar um outro tipo de carro aqui, colocar um Jeep, por exemplo, uma BMW, né? Na posição 3, né? Na verdade, a posição 3 ó, 0, 1, 2, a posição 3 não tem ainda, né? Então se eu quiser colocar na posição 3, será que vai dar certo? Se eu colocar aqui BMW, vai dar um erro, tá? E é muito simples. Por que vai dar erro? Ele está dizendo aqui, inclusive. Vai dar erro porque essa lista ela só tem 3 elementos e eu estou querendo inserir um valor na posição 3, que na verdade seria o quarto elemento. E esse quarto elemento não existe. Então eu preciso acrescentar esse elemento aqui. Como que eu faço isso? Simples, tá? Então eu venho aqui, ó. Existem funções para isso. Eu posso simplesmente chegar aqui, carros, ponto. E aí eu tenho a função, já está até ali, ó, append, tá? Essa função ela vai me ajudar a acrescentar novos elementos, tá? Então, se eu colocar aqui BMW, entre aspas, né, porque é uma string, aqui não aconteceu nada, aqui eu sempre esqueço de printar na tela, né? Pronto, agora eu tenho aqui a BMW. Agora, o append, né, o problema do append, apesar de ser uma excepcional função para esse tipo de coisa, o problema é que o append ele vai acrescentar o elemento sempre ao final da lista, tá? Se eu quiser uma posição específica, eu posso simplesmente vir aqui, ó, carros.insert, e aí com a função insert, com o método insert, eu coloco aqui a posição que eu quero colocar o elemento. Então eu quero colocar na posição 1, que seria no lugar aqui do Mustang. Olha o que vai acontecer. Posição, vírgula, e aí eu coloco aqui Jeep, por exemplo. E aí dando um play aqui, olha o que acontece. Mais uma vez, eu esqueci. A primeira aqui, colocar entre aspas, e depois aqui, ó, print carros. Beleza. Dou play e olha o que acontece.
o Jeep entrou entre a Ferrari e o Mustang. Ele não eliminou nenhum dos elementos, tá? A função insert não eliminou nenhum elemento. Ela simplesmente colocou o elemento onde eu queria e aí reposicionou os demais elementos. Beleza, isso é ótimo, né? Perfeito. Existe uma outra função também para inserir elementos que é o extend. Extend é que eu vou colocar o Fusca, tá? E aqui vamos mandar printar carros novamente. Vamos ver o que aparece. Olha o que aconteceu aqui, ó. O extend ele insere o elemento, mas ele não insere o elemento como, no caso aqui ele está entendendo aqui que tem uma string, né? Essa string, na verdade, ela tem vários elementos, no caso, cada letrinha, cada caractere é um elemento, e ele separa esses elementos, né, e insere dentro da lista como se fossem elementos separados. Então, veja bem, ó, Fusca, ele pegou o primeiro caractere, transformou em um elemento, pegou o próximo caractere, transformou em outro elemento, e aí ele colocou aqui o Fusca com os caracteres separados dentro da lista, tá? Ele simplesmente foi lá e separou em vários elementos. Então, assim, o extend tem que saber trabalhar com essa função aqui, com esse método, tá? É muito... tem que saber a hora certa de utilizar, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. E se eu quiser, por exemplo, remover elementos, né? Então, eu tenho alguns métodos para isso aí. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, del, tá? Eu posso escolher o elemento, então, né, a posição aqui que eu quero. E aí eu coloco carros e posição 2, por exemplo. Posição 1. Eu vou mandar printar carros. E aí o que eu tenho? Ó, perceba que ele eliminou o veículo da posição 1. Beleza. E reposicionou aqui os demais. Eu posso, por exemplo, remover por uma função, né, um método chamado pop. Então, por exemplo, carros.pop, abro parênteses, fecho parênteses, né? Se eu printar aqui a lista carros, eu vou ter aqui que ele tirou o último elemento da lista, que era o A do Fusca. Beleza. Mas e se eu quiser remover o elemento em qualquer posição, tá? E sem o uso do del aqui, se eu quiser utilizar essa função, esse método pop. Carros, pop. Entre parênteses eu coloco aqui a posição do elemento que eu quero eliminar. Então eu quero eliminar aqui o elemento da posição 2. Vou printar na tela. E ele elimina aqui no caso cívico, que é o que está na posição 2, tá? 0, 1, 2. Beleza. Outra forma, né, de eliminar, de remover elementos de uma lista é com o método remove, tá? Só que o remove ele tem uma peculiaridade. Remove eu vou utilizar, eu não vou eliminar o elemento pela posição, eu vou eliminar o elemento pelo valor. Então eu quero eliminar o Mustang. Eu sei que tem um Mustang dentro da lista, a lista é gigante, eu não sei em qual posição ele está, eu sei que tem um Mustang lá, eu quero eliminar esse Mustang. Eu venho aqui, carros.remove, Mustang. Opa, tem que printar na tela. Pronto. Agora eu tenho aí a lista sem o Mustang, beleza? Então, bem simples, tá? Essa aula ela vai ficando por aqui, tá? Não tem... Claro, a gente vai aprender a trabalhar um pouco mais com lista, tá? Nós vamos aprender a trabalhar um pouco melhor com lista, não é só isso, tem muita coisa. Mas essa aula vai ficar por aqui, tá? A gente aprendeu então a alterar elementos de uma lista, acrescentar elementos de uma lista, remover elementos de uma lista. Beleza, pessoal, não esquece aí do joinha, não esquece de compartilhar. Um grande abraço, fiquem todos na paz e bons estudos.